Primeiro nós podíamos ler as orientações assim bem rápido para ver o que nós temos que fazer, né? Bem rapidinho, pode ser? Pode. Então eu leio um, vocês leem outro e assim vai por diante? Ok. Então assim, os alunos dos polos aqui primeiro fala dos grupos, né? O nosso grupo já está pronto. Daí ele diz assim, no primeiro encontro o grupo irá fazer a leitura do texto que nós vamos fazer hoje. A leitura não deve ter interpretação sobre o texto ou tentativa de construção de personagem. Depois da leitura, o grupo deve compartilhar as impressões. Então, primeiro a gente vai ler para tentar entender o que é o texto. E depois aí cada um vê o que acontece para o personagem, como que é composto o texto, se tem personagens, quantos personagens, o que cada um faz, né? Daí depois a gente vê isso. Aí 2 diz assim, o grupo deve então discutir quem será o diretor. Pode ser mais de um diretor. Aqui nós faremos um só, gente, ou 2? Acho que é um, né? Um diretor, eu acho um diretor. Ok. Em conjunto, o grupo deve fazer uma lista das etapas que leram no livro e discutir como cada um entende cada etapa. O diretor deve mediar a discussão. Então nós vamos já Definir quem é o diretor, então, né? Como vai ser os ensaios, né? E até fazer um aquecimento, um improviso para poder já entrar, né? Entrar no texto. Quem que vai ser o diretor, então? Quem vai ser o diretor, moça? Eu, diretor? Pode Pode ser diretor? Pode ser. Eu sou diretor. Tá. Daí, a partir do terceiro encontro, deve ser lá pelo dia 20 de janeiro, o grupo deve postar um vídeo no mínimo de 1 minuto de alguma parte dos encontros. Então, hoje já é um encontro, que pode ser gravado e a gente já pode mandar um pedacinho de outro. Seguindo o método, é importante que se passe por todas as etapas de criação, as improvisações, as ações, depois as situações. Então, o diretor que vai organizar e vai nos conduzir. Muito bem. Daí no dia 2 de fevereiro vai ter a web, que é importante também. Daí nesse momento, na semana daí no dia 10 de fevereiro vocês deverão enviar uma ficha técnica de quem vai fazer o que na produção. Por exemplo, fazer a ficha que nem nós fizemos naquele outro vídeo, né? O nome e daí a posição e como é o seu personagem. Então, eu acho que agora, assim, a gente já podia definir, ou mais no nosso segundo encontro, definir quem que vai ser o quê e já escrever sobre o personagem como se fizesse um diário. Para depois a gente montar tudo. A gente montar tudo. Né? Daí, no final da unidade da disciplina, será a apresentação, filmagem, a peça professora criada por cada grupo para os demais grupos do mesmo polo. Se houver a possibilidade de um encontro entre os polos, será mais interessante. O importante é vocês perceberem as diferentes soluções cênicas que um grupo pode chegar para uma mesma peça e percorrendo o mesmo método. Outro aspecto fundamental é o aprendizado do trabalho em grupo e a criação artística coletiva, habilidades essenciais para o teatro. Aí depois nós podíamos apresentar com o grupo da aluno. Nós apresentamos para eles e eles apresentam para nós. Daí na hora da gravação nós assistimos deles e depois eles assistem a nós. Aqui vai dar 2 grupos mesmo, um apresenta para o outro. Tá. Agora vamos definir então os personagens. Então vamos daí fazer a leitura do texto. Fazer uma leitura primeiro e depois os personagens, né? Quer começar, Dinho? A professora. Eu começo aqui nessa. Tá, ok. Em primeiro plano, uma mulher jovem sentada em um banco. Atrás dela ou ao lado vão acontecendo algumas cenas. Não deve haver nenhuma relação direta entre elas e os personagens dessas cenas. Ela não os vê e eles não a veem. A professora. Estou morta. Nasci aqui neste povoado, na casinha de barro vermelho, com teto de palha, que está à beira do caminho, na frente da escola. O caminho é um rio lento,
de barro vermelho no inverno e um redemoinho de pó vermelho no verão. Quando vêm as chuvas, você perde as alpargatas no barro e as mulas se sujam até a barriga. Albardas Até a professora vai ter que ler. E os chapéus dos cavaleiros são salpicados pelo barro. Quando chegam os meses de sol, o pó vermelho cobre todo o povoado. As alpargatas se enchem de pó vermelho, e os pés e as pernas, as patas dos cavalos e as crinas e as albardas e as caras suadas e os chapéus, tudo fica impregnado de pó vermelho. Nasci desse barro e desse pó vermelho, e agora volto a eles, aqui no pequeno cemitério que vigia o povoado do alto, semeado de hortênsias, gerânios, lírios e espesso pasto. É um lugar tranquilo e perfumado. O cheiro amargo de barro vermelho se mistura com o aroma doce do pasto verde, e até chega de tarde o cheiro da colina, um cheiro forte que despenca abaixo. Pausa. Me trouxeram aqui ao anoitecer. Cortejo mudo ao fundo com um caixão. Vou ter que dar um jeito no caixão. Ai, meu Deus. E aí dá pra colocar até uma trilha sonora, né? Músicas fúnebres, sei lá, né? Joana Passambu. Por que você não quis comer? A professora. Eu não quis comer. Para que comer? Já não tinha sentido comer. Comemos para viver. Já não tinha sentido viver. Pausa. Vinha Pedro Passambu, meu tio. Você gostava de banana maçã e de espigas de milho assadas e untadas de sal e manteiga. A professora. Eu gostava de banana maçã e espigas de milho e, no entanto, não quis comê-los. Apertei os dentes. Estava Tobias, o caolho, que há anos foi corregedor. Tobias, o caolho, te trouxe a água da fonte, a mesma que você tomava quando era criança, em um copo feito com folhas de orelha de elefante, e você não quis beber. A professora. Não quis beber. Apertei os lábios. Foi maldade? Deus me perdoe, mas cheguei a pensar que a fonte devia secar. Me perguntava para que devia seguir brotando água da nascente? Para quê? Pausa. Estava a velha Assunção, a parteira que me trouxe ao mundo. A velha Assunção. Ai, mulher, ai, menina, que eu te trouxe a este mundo, menina. Por que você não recebeu nada das minhas mãos? Por que você cuspiu no caldo que te dei? Por que minhas mãos me curaram tantos, não puderam curar suas carnes machucadas? Enquanto estiveram aqui os assassinos, os acompanhantes do cortejo olham ao redor com terror. A velha continua seu lamentar mudo enquanto a professora fala. Quer continuar? A professora. Eles têm medo. Há muito tempo o medo chegou a este povoado e ficou suspenso sobre ele como uma imensa nuvem de tempestade. O ar cheira a medo. As vozes se dissolvem na salina amarga do medo e as pessoas as engolem. Um dia se desgarrou uma nuvem e o raio caiu sobre nós. O cortejo desaparece, ouve-se um violento repique de tambor na escuridão ao voltar à luz, ali onde estava o cortejo. Está um velho camponês ajoelhado com as mãos amarradas nas costas, diante dele um sargento da polícia. O sargento, olhando uma